De coração aberto? Glória a Deus. Passamos alguns dias tendo que vir mais cedo, queridos. É desafiador, sabe? Tudo é um desafio. Mas a gente não deixou de cultuar a Deus, não deixou de adorar a Deus, não deixou de fazer as coisas pelo qual Deus nos chamou, amém? Então nós estamos aqui por fé, e pela fé cremos que Deus vai nos abençoar grandiosamente. Você que trouxe Bíblia nessa noite, se você trouxe a Bíblia convencional, o livro, abra ele no livro de Filipenses. Se não, você abre o teu aplicativo aí, bota o Facebook, o Instagram e o WhatsApp em modo silencioso, para você só acompanhar a Bíblia, amém? E poder ser edificado. Enquanto você procura aí, eu quero lembrar que ainda nós não tivemos o batismo. E eu queria ainda dentro desse mês de abril fazer um batismo nas águas, amém? Antes do inverno, para aquelas pessoas que ainda não foram batizadas e desejam se batizar. Para isso, inscreva teu nome ali na livraria depois com o Marcos e com a Clarice, porque o batismo é um fundamento que Deus estabeleceu como mandamento, amém? Ele disse: quem crer e for batizado. Uma vez eu fui num grupo de crescimento, uma célula, como alguns dizem, e uma senhora estava lá, e quando eu falei do batismo, ela disse assim: mas o pastor Maurício, não precisa se batizar, eu estou há 15 anos na igreja, e não tem necessidade pelo qual eu preciso me batizar. Eu disse: mas por que você não te batizou? Porque não precisa. Eu disse: bom, esse não é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é quem crer e for batizado. O batismo é um sinal e uma evidência que você crê. Então você está há 15 anos e você simpatizou com a igreja. Você gostou de vir na célula, você gostou de ir na igreja com algumas pessoas, mas você não creu no autor da Bíblia. Caso contrário, você já teria te batizado. Então está faltando aí um crer. Está faltando aí um encontro com Deus no teu coração. Porque na medida que você tem um encontro com Deus, a primeira coisa que você vai querer é passar pelas águas do batismo. Amém? Porque as águas do batismo, elas representam a nossa morte, nosso sepultamento e a nossa ressurreição para viver uma vida com Deus. Amém? Então tem aí uma grande oportunidade de batismo, não perca. Nós também temos um aplicativo muito legal que você pode baixar, ó, Rádio Online Fonte Bênção. Ali está rolando os cultos, palavras, músicas. Às vezes você vai para a rádio, tem alguns programas que você não gosta, tem algumas coisas que você diz: pá, mas podia ser diferente, podia ter uma música. Bote no aplicativo, você pode escutar música aí uma boa parte da noite, ou seja, ela é online 24 horas, está rodando no ar. Para isso você tem que baixar o aplicativo. Ele é bem lento, ou bem lento não, bem suave. Ele não é pesado o aplicativo, né? Para você ter ele na memória do teu smartphone, amém? Então faça isso. E também te inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos nos programando aí, queremos começar, se Deus nos permitir, nos próximos dias, transmitir também ao vivo pelo YouTube. Para isso é necessário se inscrever no nosso canal. Pastor Everton está se programando aí também. Adquirimos um aparelho nos próximos dias, talvez já no culto de domingo. Você vai poder também acessar a internet via o teu smartphone aqui. Nós vamos abrir um sinal para a igreja. Você vai fazer aí o check-in e vai poder também usufruir desse benefício que a gente está colocando à disposição da igreja, amém? Temos trabalhando e fazendo algumas coisas que Deus nos proporciona. Então nesse canal do YouTube vai ser muito legal você estar inscrito. Toda vez que o pastor Everton edita a palavra e coloca lá, hoje está indo só gravações, mas a gente quer transmitir também ao vivo, né? Então para isso é necessário estar inscrito. E é independente de onde você esteja, estiver de férias, estiver passeando com a família, lembrou do culto, você vai entrar lá e vai poder assistir o culto online, amém? São ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição. Temos procurado usufruir delas o melhor possível. Filipenses capítulo 4, verso 19. Uma palavra muito forte que Paulo vai colocar aqui. E ele vai dizer assim, ó: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Amém? Diga comigo: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Amém? Você crê nessa palavra, sim ou não? Pastor, eu quero crer, mas tem alguma coisa que às vezes me deixa meio abalado. Sabe, o fundamento da Bíblia não é você dizer que consegue tudo, mas é naquilo que você não consegue dizer para Deus: Senhor, eu quero acreditar, mas dentro de mim tem uma luta e um conflito que está me impedindo. Me ajuda nisso. Amém? E Deus é um Deus galardoador. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, no verso 6, que é necessário que aquele que se aproxima creia, para que ele se torne o galardoador, o abençoador. Mas bem verdade que quando Deus olha para o nosso coração e vê a disposição, Ele se inclina para nos ajudar, amém? E eu estava essa semana toda pensando e meditando no meu coração nesse texto, quando Paulo vai dizer o meu Deus. Olha a afirmação que ele está falando aqui, olha o que ele está expressando. O tempo que nós estamos vivendo hoje são tempos desafiadores. Agora, os tempos que Paulo escreveu esta carta também eram desafiadores. Vamos levar nossa memória um pouquinho ao tempo que Paulo escreveu esta carta. Ele estava preso em Roma. Ele estava confinado à prisão romana. Já não podia mais ter sua liberdade de sair pelas ruas, de se reunir com os irmãos na sinagoga, de estar pregando a palavra de Deus como Deus o havia chamado. Agora ele está preso e dentro da prisão ele escreve uma palavra forte dessa. Diga comigo, por que ele escreveu isso? Você quer saber por quê? Porque embora ele estivesse preso, a palavra de Deus não estava presa. Embora ele estivesse confinado em um lugar, a palavra de Deus não podia ficar confinada àquele local. Embora ele estivesse passando por desafios, ele acreditava que ainda assim aquilo era um propósito que Deus tinha e tinha estabelecido na vida dele, porque ele tinha visto todo o operar de Deus, dia após dia. Ele viu a sublimidade da grandeza de Deus. Então quando ele chega àquele momento, ele escreve para os irmãos, dizendo: o meu Deus, o Deus a quem eu tenho servido, o Deus a quem eu entreguei meu coração, o Deus a quem eu me batizei, esse Deus, se você tem uma necessidade, Ele vai suprir a tua necessidade. Aleluia. Que gloriosa palavra, que palavra forte que Paulo ministra aqui. Porque a gente para um pouco assim, né? Suprir as necessidades. E aí eu anotei aqui algumas coisas sobre as necessidades. Elas são pelo menos em 3 áreas da nossa vida que nós temos. Primeiro, você vai perceber que é a fisiológica e material. Nós necessitamos, é uma necessidade. Nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos do sol, nós precisamos da chuva, nós precisamos nos alimentar, sabe? São necessidades do corpo humano, nós precisamos disso. Agora também, no corpo humano nós encontramos nossas emoções, nosso psíquico. E quando não estamos bem emocionalmente, as coisas também não vão bem. Você percebe que quando alguém entra numa depressão, abala o seu sistema psíquico e a pessoa passa a enfrentar um momento difícil de viver. Começa a se isolar da família, não quer receber amigos, não quer mais fazer as coisas. E isso é uma necessidade na vida da pessoa, na sua área emocional. Então você percebe que existem algumas coisas das quais você começa a olhar, né? Mas aí ela vai mais além da área emocional, psicológica,
da área fisiológica, da parte material que a gente precisa, também nós precisamos da parte espiritual. Porque o próprio Senhor Jesus disse para o diabo, olhando na cara dele, no focinho dele, olhando, dizendo firmemente para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do coração de Deus. Então ele está dizendo, o homem não é só matéria, o homem também é espírito, e precisa da parte espiritual curada. Então, se qualquer uma destas áreas não estiverem funcionando em nós, mesmo sendo um cristão, eu vou ter problema. Quem está entendendo em nome de Jesus? Se eu tiver problemas ou necessidades nas áreas materiais, eu também começo a me abalar. É ou não é? Sim ou não? Quantas pessoas se abalam por uma instabilidade no seu trabalho, serem demitidas, ter que encarar uma nova fase, uma outra oportunidade? As mudanças sempre geram uma expectativa, alguns veem como algo terrível, eu tenho que mudar. Agora, quem também emocionalmente não está legal, também não consegue fluir, não consegue prosperar. Por mais boa vontade que tenha, aquilo vai prendendo a pessoa. Amém? E quando não estamos bem espiritualmente, piorou de vez. Então quando Paulo vai dizer assim, o meu Deus segundo a sua riqueza, o que ele está dizendo? Segundo a riqueza de Deus, Ele vai suprir. E suprir é algo interessante, queridos. É trazer a nós aquilo que nós necessitamos. Então Deus olha e vê a necessidade no nosso coração, e quando de pronto nós o buscamos, Ele de pronto está sempre apto para nos suprir, para nos abençoar, para tocar nosso coração. Então é interessante essas coisas. E aí eu comecei a observar que existem algumas condições que Deus estabeleceu. O Deus supridor, queridos. Por exemplo, na parte material, Jesus trabalhou isso. Quando Gênesis é escrito, o que a Bíblia fala lá sobre o princípio da criação? E no primeiro dia Deus criou tal coisa, e no segundo dia Deus criou tal coisa, e no terceiro dia Deus criou tal coisa, e foi criando. No quinto dia Deus criou todo o mantimento do Éden. Só no sexto Deus cria o homem. Então quando Deus faz isso, Ele está dizendo o quê? Que Ele é um Deus que preocupa-se com aquilo que nós precisamos. Deus não primeiro fez o homem para depois fazer a provisão. Primeiro Ele fez a provisão para depois criar o homem. Amém? Isso mostra que o nosso Deus é um Deus responsável. Agora, quando você passa a pensar um pouquinho que Jesus, quando Ele entra no seu advento e começa a ensinar, logo de cara em Mateus capítulo 6, Ele vai falar sobre não andar ansioso, não andar preocupado. Ele começa a mostrar que o Deus Pai, Ele se preocupa por nós. Mas vamos, na real, será que isso acontece assim mesmo? Ou será que nós não batemos cabeça às vezes, frequentemente pensando no que vamos comer, onde vamos morar, como vamos ter dinheiro para suprir as coisas? É assim ou não é assim? E nós vamos nos desgastando. E quando Deus, na sua palavra, falou que Ele é um Deus que supre, que traz para nós aquilo que necessitamos. Ele vai dizer lá em Mateus 6 que nós temos que olhar para as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam, mas Deus as sustenta. Agora Deus não coloca o alimento lá no ninho delas, elas têm que levantar e sair em busca do alimento. Ele existe, amém? E ali Deus vai suprir. Então eu observei aqui algumas coisas importantes
dessa parte de suprir, a primeira coisa que vem ao nosso encontro é que nós precisamos ser obedientes a Deus. Então vá lá em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 em diante. Olha o que vai dizer: se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha o que diz no 14: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recordais ou recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei ervas no campo ao vosso gado, e comereis, e vos fartareis. Primeira coisa que Deus, Ele espera de nós, dentro desse suprir, é um povo que lhe obedeça. A Bíblia toda, eu preguei no final de semana, nos cultos do sábado, no domingo de manhã e domingo à noite, sobre obediência a Deus. E não há como você trazer uma mensagem da parte de Deus que não envolva sempre o princípio da obediência. Então Deus está dizendo: eu quero cuidar de vocês, mas para mim cuidar de vocês, eu quero que vocês me obedeçam. Você está disposto a obedecer a Deus, sim ou não? Então diga: Senhor, eis aqui o meu coração, eu quero te obedecer. Amém? Deus começa a mostrar isso. Em segundo lugar, se o primeiro é obedecer a Deus, é priorizar a Deus. Nós somos feitos para priorizar a Deus. Aonde Jesus estabelece isso? Vamos lá, Mateus capítulo 6. Jesus vai mostrar esse texto é importante, ó. Mateus capítulo 6, do 25 ao 33, Jesus vai falar sobre isso. Eu mencionei, ele vai falar sobre observar as aves dos céus, ele vai falar sobre não andar ansioso, porque ele sabe que Deus cuida daqueles que confiam nele. Mas no verso 33 ele vai dizer assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar. Amém? Olha o que ele está dizendo: em primeiro lugar. Ele não está dizendo, ó, eu dou uma opção para vocês buscarem o reino de Deus, a Deus em segundo lugar, terceiro lugar. Não, o próprio Senhor Jesus vai dizer: em primeiro lugar. Por quê? Porque isso mostra que nós somos dependentes de Deus. Então o texto bíblico vai mostrar que nós temos que priorizar a Deus. Amém? Priorizar a Deus. E aqui as pessoas confundem, muita gente confunde, queridos, e fazem uma salada na sua vida. Se Jesus está dizendo que Deus tem que ter a primazia na nossa vida, é Ele em primeiro lugar. Depois vem a família, depois vem o trabalho, e depois vem o ministério. Você está entendendo? Qual é o erro que alguns cometem? Pegam o ministério e colocam em cima como telhado, achando que isso é Deus. Não. Em primeiro, Jesus diz: o reino e a sua justiça. Quem é que é a justiça no reino de Deus? É Cristo. Ele se fez justiça por mim e por você. Amém? Então Ele precisa ser priorizado na nossa vida.
Ele precisa ser a essência do nosso viver. Então esse Deus está dizendo o seguinte: eu quero que você me obedeça, eu quero que você me tenha como prioridade na tua vida, e eu vou suprir todas as tuas necessidades. Não tema, mas confie que eu vou suprir, seja ela fisiológica, seja ela espiritual, ou seja ela psicológica. Independente da área que você estiver precisando, eu vou suprir a tua vida. Amém? Então a Bíblia vai mostrar essa condição que nós precisamos. Em terceiro lugar, você vai perceber que Deus vai mostrar também o trabalhar. Em 1 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 2. Primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Paulo vai dizer assim, ó: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não viver à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. O que ele está dizendo? Que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa produzir, e quando acontecer de eu precisar algo de alguém, que seja isso momentâneo e não seja isso perpétuo. Posso ouvir um amém? Ou seja, uma coisa é quando você precisa e depende por algo por algum momento. Outra coisa é quando você esquece do algo e do momento e passa a viver de uma forma perpétua. Um pai pode ajudar um filho? Não só pode, como deve. Mas ele não deve fazer isso perpetuamente para o filho. Ou seja, pontualmente ele pode ajudar, e precisa desenvolver no filho o desejo de querer com as suas próprias mãos produzir. Amém? Então a Bíblia vai mostrando isso, a forma com que essas coisas elas são necessárias. Amém? Depois lá em 2 Coríntios 9, segunda carta de Coríntios, capítulo 9, Paulo vai falar sobre honrar a Deus, no versículo 7. Vamos ler do 6 em diante. Isso vos afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O que aqui a Bíblia está me ensinando também? Que nas três áreas que eu preciso e necessito, seja ela na minha área fisiológica, seja ela na minha área emocional, psicológica, ou na minha área espiritual, eu preciso dar a Deus a minha primazia. Ou seja, então, na área fisiológica e material, eu devo honrar a Deus com o que eu estou recebendo. Na minha área psicológica e emocional, eu devo oferecer a Deus o meu melhor. É o que diz em Romanos capítulo 12: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. Amém? Então quando eu estou conectado desta forma, fazendo a Deus, e dentro disso surgir uma necessidade na minha vida, Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir aquela necessidade que surgiu na minha vida. Amém? É um comprometimento bíblico. Agora, tem outro conselho que a Bíblia vai dar também aqui. Mateus capítulo 6.
Mateus capítulo 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que se tiveres medido, vós medirão também. Qual é a outra prática que a Bíblia está nos ensinando aqui? Qual é o conselho? Em Atos, Paulo vai dizer no capítulo 20 que mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que é mais bem-aventurado dar do que receber? Porque é muito simples. Muito simples. Maurício, vem cá. Eu vou te dar agora algo aqui para ti. O que eu estou fazendo com o dar? Olha a expressão do dar aqui. A minha mão está aberta ou fechada? Está aberta. A dele também. O segredo do dar é que com uma mão aberta você dá e o outro recebe. Amém? Ninguém dá um presente com a mão fechada. O presente sempre de mão aberta. Obrigado, filho. Então o segredo da vida é você entender que quando você tem um espírito generoso, quando uma necessidade bater a porta do teu coração, existe um Deus que te ensinou a viver a generosidade, e Ele vai cuidar da tua necessidade, amém? É um ciclo. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então você percebe como Deus faz as coisas. E por que isso está estabelecido na palavra? Ele vai dizer: dai, ser-vos-á dado. Sabe? Quando você te preocupa com isso, teu coração palpita em fazer algo, não apenas em um momento, queridos. Porque o mundo, ele vive de momentos, sabe? Agora é o momento de arrecadar cesta básica, é o momento de ir para a vila, é o momento. Só que essa mente já tinha lá quando Jesus estava presente. Quando Maria quebra o frasco de perfume, aquele nardo puro, caríssimo, 1 ano de economia, e ela quebra aos pés de Jesus aquele nardo puro, Judas olha e diz: que desperdício, nós podíamos vender isso e comprar cesta básica para dar para os pobres. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Judas não disse isso porque tinha misericórdia dos pobres. Judas disse isso porque era ladrão. Porque se fosse vendido e o dinheiro entrasse para ele, ele desviava o dinheiro. Então, às vezes as pessoas fazem as coisas, mas elas fazem de uma forma para tentar tirar proveito daquilo que está sendo feito. Você entende? Você percebe as campanhas que são organizadas? Daqui um pouco alguém: foi desviado tanto daquela campanha, porque tiraram tanto daquele. Você fica olhando, mas nossa, que coisa. O ser humano tem um problema sério no coração. Mas Deus diz que quando você vive a integridade do teu coração, e você não tem problema de assistir quem precisa, independente da estação do ano, ou independente de alguma promessa que alguém tenha feito, que agora precisa ser feito tal coisa, mas você entende que todo dia é dia de prática do bem, todo dia são dias oportunos para se fazer o bem. Então quando, por alguma razão, por algum motivo, por alguma circunstância, alguma área da tua vida estiver precisando de necessidade, Deus vai se envolver com você e vai suprir a tua necessidade. Se Deus é glorioso, Deus tremendo, queridos. E aí como é que Deus faz isso, queridos? Ele vai elevar a nossa autoestima. Ele vai fazer você
olhar todo dia e ver que Ele é um Deus que trabalha. E desta forma, porque Ele trabalha no teu interior, você não esmorece. Eu louvo a Deus, querido, por esses tempos que estamos vivendo, porque a gente olha e teria 1001 razão para não estar mais aqui, mas tem uma grande razão que não nos tira daqui, que é a presença do nosso Deus continuamente dentro do nosso coração. Ele acende todo dia esta chama no teu coração, te dá esperança, te dá fé, te coloca de pé, ainda que você tenha sido lesado, ou ainda que tenha acontecido alguma coisa, tentando tirar algo de você, Deus vem e diz: eu estou contigo, eu vou te suprir. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo, amém? E Ele vai usar então a palavra dele para levantar o nosso coração. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Ele nos levanta e Ele toca o nosso coração de tal maneira que Ele nos impulsiona a olhar para aquilo que foi errado contra nós, e você, por misericórdia, estende novamente a mão, e você não deixa que aquilo de errado entre no teu coração para te atrapalhar a tua comunhão com Deus. É assim que Deus trabalha em nós, amém? Mas Ele também vai usar a igreja como lugar para você ser valorizado no teu interior. Sabe, o local, a congregação. O mundo hoje está pregando que a gente não precisa da igreja, inclusive alguns cristãos estão dizendo isso, que não é necessário congregar porque a igreja, eu sou church, eu sou a igreja. Sabe, queridos, a minha esposa é testemunha de pessoas que deixaram de estar presente, e nós somos atrás, procuramos, ligamos: não, pastor, olha só, eu posso buscar Deus em casa, deixa eu me cuidar agora, é um tempo difícil, mas olha só, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. E agora estão desesperados, porque a brasa apagou e está só um carvão, ou como diria minha mãe, um tição, com depressão, com angústias, com tristezas. Você sabe por quê? Porque deixou aquela ideia errônea de que eu não preciso vir. Não, eu preciso vir. Meu maior prazer é encontrar vocês e poder abraçar, mas hoje a gente não pode. Mas o fato de você enxergar o irmão, o fato de você tocar no irmão, dar o cotovelo no irmão, esse fato já muda tudo. O fato de você estar podendo conversar com o irmão, isso levanta o teu coração diante de Deus. O fato de você chegar e o irmão dizer: olha, deixa eu te contar uma experiência que aconteceu comigo hoje, e a experiência do irmão será algo que acresce a tua fé. Você está entendendo? Nisso Deus vai trabalhando, Deus vai se movendo. Eu anotei aqui mais algumas coisas importantes. Sabe, como proporcionar um bom relacionamento com o próximo. Quando nós deixamos Deus fazer isso em nós, 1 Coríntios 12, 12, vamos lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Olha o que ele está dizendo. Quando você para olhar o corpo humano, é uma coisa incrível. Sabe? A gente vê só a parte externa, mas aqueles especialistas que trabalham com a parte interna, que vêm, aqueles que são especialistas nos músculos, sabe? Aqueles que são especialistas nos ossos, aqueles que são especialistas no coração, e sabe a funcionalidade daquilo. Você percebe assim, mas o coração é precioso. Mas sem a veia que bombeia o sangue, não adianta nada o coração. Mas só a veia sem o coração também não adianta. Você começa a entender o ciclo da vida. E Paulo aqui tem a graça e a sabedoria de falar sobre a questão orgânica da igreja. Nós como membros, isso proporciona um relacionamento sadio, onde nós somos supridos e abençoados, onde Deus trabalha na nossa vida de uma forma incrível. E ele vai dizer aqui então exatamente isso, assim também com respeito a Cristo. Então nós precisamos uns dos outros. Enquanto o mundo vai pregar o individualismo, o egoísmo excêntrico, a Bíblia vai pregar que você precisa do teu irmão, que nós somos um corpo, precisamos disso, amém? E é nisso que Deus então vai trabalhar em nós. Ele vai mostrar, sabe, do afeto, da amizade, da comunhão, que a gente precisa desenvolver, precisa ter. Ninguém anda sozinho. Agora as nossas amizades e a nossa comunhão precisa ser algo sadio, precisa ser da fé, precisa estar em harmonia com Deus. Você está entendendo? Então, existem algumas características que Deus coloca no corpo, do qual eu preciso olhar, você precisa olhar como fundamentos. Bom, se acontecer alguma coisa nesse percurso, Deus, Ele está se preocupando conosco, e Ele vai suprir as nossas necessidades, seja qual for na nossa área, seja aquilo que precisa. Então, o nosso afeto, a nossa amizade, o nosso apoio e segurança, você vai ver Deus dando crescimento na nossa vida, através do quê? Do corpo. Como é que a gente vê desenvolvendo a fé de uma pessoa? Quando você está caminhando junto, você está vendo um crescer de Deus na vida dela, sabe? Às vezes você fica olhando, nesse período agora, teve crianças que nasceram, e os pais ainda não vieram na igreja, sabe? Por proteção, por cuidado do filho novo, né? Porque passou por uma cesariana, está se recuperando. Mas quando você percebe, 3 meses, 4 meses, a criança já está enorme, sabe? Se desenvolveu, cresceu. Da mesma forma, nós no corpo também temos que tomar forma, temos que nos desenvolver espiritualmente, temos que crescer na comunhão com Deus, amém? Precisa aparecer isso em nós, essa maturidade que nós vamos recebendo de Deus, e vai fluindo na nossa vida. Então o Paulo, quando vai escrever ali aos Filipenses, ele vai falar sobre esse Deus que produz aquilo que nós precisamos, mas Ele deseja que nós estejamos inseridos dentro da sua palavra, obedecendo, priorizando as coisas de Deus na nossa vida. E por que as coisas de Deus precisam ser prioridade na nossa vida, queridos? Porque todos nós caminhamos por um propósito. O nosso destino final é o céu, amém? E se é o céu o nosso propósito final de todas as coisas, então eu preciso também estar preparado e preparar aqueles que andam comigo para isso. Senão a gente vem na igreja para quê? Qual é a razão da minha comunhão? O que eu aprendo na igreja? Sabe, como é que eu me porto diante dos desafios quando eles vêm? Eu sou fortalecido em Deus. Eu estou aqui como peregrino, e como peregrino e forasteiro eu estou caminhando, mas eu sei que um dia eu vou me encontrar com Deus. Aqui nós o adoramos, nós cultuamos Ele, mas um momento nós vamos nos encontrar com Deus, amém?
E tudo aquilo que nós recebemos desse Deus, aqui, sendo suprido, seja qual for a nossa necessidade. Sabe? Às vezes você pode olhar e dizer assim: o pastor não tem problema. Queridos, nós temos problema tanto quanto qualquer outra pessoa. Não, o pastor não passa por conflito. Nós temos conflito tanto quanto você tem também. Sabe? Existem coisas que você não imagina. Existem coisas que você fica olhando assim: ah, Senhor, hoje eu gostaria de ficar em casa, encolhidinho aqui dentro do meu quarto, não ouvir ninguém. Mas aí Deus te impulsiona a você sair da toca, para você ser amparo na vida de alguém. E essa semana Deus fez uma coisa incrível. Eu saí para ir num estabelecimento, cheguei lá, fiz uma compra, mas vi a necessidade da pessoa ali. Parei com ela, conversei com ela e orei com ela naquele mesmo momento, porque Deus estava mostrando que ali tinha uma necessidade. Então Ele te tira da tua zona de conforto para te levar até aquela necessidade daquela pessoa, para você abençoar a vida dela. Um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, queridos. Mas para isso você tem que estar com uma mente sarada. Você entende? O teu psicológico tem que estar bem. Você precisa estar emocionalmente sarado. Então você tem condição de levantar aquele dia e dizer assim: pá, Senhor, mas eu gostaria de ficar em casa. E Deus diz: mas tem alguém com necessidade que eu preciso abençoar. E aí você sai fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Pleno conhecimento da verdade. E na verdade você vai perceber como são as coisas. Aí essa pessoa me disse: pastor, mas eu estou jejuando pela minha família. Eu estou jejuando para que Deus faça algo ali. E eu disse: sabe o que eu aprendi com Deus esses anos? Que tem coisas que eu vou fazer que não vai alterar aquilo que está na minha vida. Como assim, pastor Maurício? Por exemplo, você criou uma situação na tua família que você não desmancha com o jejum. O jejum só vai te tornar mais santo diante de Deus. Como é que você desmancha isso? É você reconhecendo que você errou. E a partir da medida que você reconheceu que errou, você volta para o caminho para obedecer a Deus. Obediência. O que Deus requer de um casamento? Que o homem ame a sua mulher. Então, se eu deixei de amar a Beatriz, e coisas que não foram boas emocionalmente estragaram, o que eu preciso fazer? Pedir perdão, misericórdia para Deus e voltar a amá-la. Simples. Se não, você pega um 38, em vez de você botar uma bala para atirar no problema, você bota uma bolinha na mão e fica apertando, não dá nada. Agora, quando você pega a arma certa, coloca a munição certa e puxa o gatilho de maneira certa, você acerta o problema na certa. Amém? Deus é um Deus que cura, que supre e que abençoa todas as nossas necessidades, quer em tempos bons, quer em tempos adversos que não sejam tão bons. Se quer que esse Deus atue na tua casa e na tua família, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, na tua vida física, no teu trabalho, se quer que esse Deus, quando necessário, suprir algo que você precisa, então te conecte com Ele, passe a obedecê-lo, leve esse Deus a sério. Sabe, por que Paulo, dentro da prisão, ele vai dizer: o meu Deus, ele diz, isso é uma afirmação, o meu Deus vai mudar a tua história, Paulo está dizendo. Ei, e essa afirmação era verdadeira, sim ou não? Sim, nós estamos aqui hoje por causa disso. Então nós também temos que ter esta vida com Deus.
Ah, pastor, mas me aconteceu uma coisa, Deus é injusto nisso. Não! Deus não é injusto. Deus é justo em todas as coisas. Se eu estou apto para caminhar com esse Deus, não importa como eu vou chegar lá no final. Certa feita, Deus chegou para Paulo e disse: Paulo, tu és meu servo, e eu vou te levar diante de César Augustus. E você sabe que César não era um nome, César era um título, era um semideus da época. Paulo, tu vai pregar para esse homem. E Paulo se maravilhou e disse: Senhor, que privilégio eu pregar para César. E aí ele saiu. O navio dele afundou, perderam toda a embarcação, perderam tudo que tinha, alimentação, mantimento. O navio afundou. Ficaram 15 dias debaixo de uma tormenta. Lucas, quando escreve sobre esse texto, diz: nós nos desesperamos, já não tínhamos mais ânimo de vida. Quando Paulo se levanta e diz: ei, não temam, vai se perder toda a embarcação, mas nenhuma vida vai se perder, e nós vamos chegar onde Deus quer que nós chegamos. Ele não foi num cruzeiro 5 estrelas, mas ele chegou lá. Então a nossa mente, o nosso coração tem que se aquietar em Deus, para você saber que Deus conhece o tempo e as estações, que Deus conhece todas as coisas. E se você confiou a tua vida para Deus, tudo o que Ele quer é que você ande em obediência e temor a Ele. E temor não apenas de um dia, mas continuamente. Temor de Deus no teu coração, temor de Deus na nossa vida, temor de Deus no nosso viver. Então não importa o que aconteça, os desígnios de Deus sempre prevalecerão. Deus será engrandecido, exaltado e glorificado em todas as coisas. Amém? Diga comigo: meu Deus. Diga: o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Comece a agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu creio nisso. Diga: eu creio nessa palavra. Diga: eu creio que o Senhor é um Deus abençoador. E todas significa todas. Todas significa todas as necessidades. Não importa se você acordou e dentro do teu coração palpitou algo e você emocionalmente te abateu. Saiba que Deus pode te tirar essa aflição. Ah, você acordou e recebeu uma notícia que não é agradável, faltou dinheiro. Deus disse: eu vou suprir as tuas necessidades. Pastor, como? Não sei. Porque Deus tem os seus mistérios. Ele faz coisas que o homem não imagina que ele possa fazer, mas Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Então nessa noite, diga para esse Deus: eu quero viver contigo, Senhor. Eu sei que se eu estiver contigo, Senhor, eu vou emocionalmente estar sempre curado. Se eu estiver contigo, Senhor, não vai me ter falta alguma. O Senhor vai suprir tudo o que eu preciso. Então Davi diz: fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você consegue entender isso? Um Deus que se preocupa por mim e por você. Mas Ele quer que você viva Ele. Ele quer que você priorize aquilo que é dele. Na palavra, na oração, na comunhão. Em vez de estar deixando notícia ruim entrar na tua mente, comece a ler a palavra de Deus, exercitá-la.
E você deixar as informações do mundo entrar na tua mente, pegue as informações que o Espírito Santo está te dando na palavra e comece a avivar o teu coração. E comece a te preocupar com isso. Alimenta-te da verdade. Caminha na verdade. Viva pela verdade. Vamos ficar de pé nessa noite.